Bem, meus irmãos, bom dia mais uma vez. Depois de uma pequena interrupção na semana passada, como os irmãos sabem, nós tivemos o dia de comunhão das famílias, onde nossa igreja foi toda para uma área externa, né? E nós não tivemos a nossa EBD. Hoje retomamos Doutrinas Básicas, aula 26, 8 de outubro, e hoje nós vamos começar Soteriologia, a doutrina da salvação. E esta certamente será uma caminhada mais longa, porque este é um tema extremamente importante, interessante e profundo. A gente precisa tomar o nosso tempo, né, para percorrer e aproveitar realmente ao seu máximo, ok? Então vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso tempo nessa noite, nessa manhã. Não dormir. Vamos lá. Deus querido, muito obrigado pela tua presença, pela tua bênção sobre nós. Olha para nossas vidas, ó Deus, como necessitamos do Senhor. Perdoa nossos pecados, ó Deus. Dá-nos nesta manhã do teu Espírito para podermos ouvir a tua palavra e aplicarmos às nossas vidas. Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Podemos, ó Deus, interagir com a tua palavra de maneira única, por causa do Santo Espírito que nos ilumina, que nos instrui, que faz em nós a obra que aquele que não conhece a Cristo ainda não possui. Abençoa, portanto, a nossa manhã e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos, para aqueles que estão com o seu livro aí, hoje nós vamos entrar bem pouco no nosso livro, porque nós vamos percorrer, sempre que a gente começa uma doutrina nova nesta matéria, a gente tem percorrido, se os irmãos bem lembram, o que tem sido afirmado ao longo da história teológica, no caso batista, ao longo do tempo, examinando 3 documentos, certo? Então isso nós vamos fazer principalmente hoje, e por isso, como falei, nós não vamos entrar muito no seu material, mas como eu disse, temos muito tempo aí pela frente. Muito bem. Uma breve definição de soteriologia. Estudo sobre a salvação do homem através da obra de Cristo, incluindo sua eleição soberana por parte de Deus, seu chamado, perseverança e glorificação. Essa definição já demonstra, meus irmãos, que a obra da salvação, ela é uma obra que tem início e fim certos. E daí você já está ouvindo uma pressuposição teológica. O que eu quero dizer com isso? Infelizmente, uma enorme parte dos cristãos, particularmente evangélicos, eles vivem, alguns até realmente a níveis preocupantes, com medo da eternidade, porque a salvação é como um molho de chaves, o camarada vive perdendo, né? Eu, por exemplo, vivo perdendo o meu molho de chaves e procurando pela casa onde é que está. Então, parece piada, mas é assim. Do nível extremo, a pessoa tem medo de assistir um determinado programa de televisão ou até mesmo ver televisão porque perdeu a salvação. Eu gostaria de estar inventando, mas eu não estou. A falta de instrução é tamanha que a pessoa não tem compreensão do que realmente é o novo nascimento, a salvação, a regeneração. Para essas pessoas, o sangue de Cristo tem o mesmo poder que um suco de groselha, porque é nenhum. E é claro que isso é um exemplo extremo, mas existem outros, onde saiu da igreja, por exemplo, abandonou a igreja, perdeu a salvação, certo? Então, a gente sabe, meus irmãos, que a pessoa verdadeiramente convertida, ela não vai continuar na prática de qualquer ato que seja contrário à palavra de Deus, como, por exemplo, deixar de congregar. E, eventualmente, o Espírito Santo traz esta pessoa de volta, vence as suas resistências. Mas o que a gente não pode concordar, e aí essa definição já deixa claro, é que a obra de salvação não seja algo hermético, algo fechado. Ela tem começo, meio e fim, certo? Ela começa com o chamado e termina sempre com a glorificação, ok? Mesmo que alguns cheguem lá
cheio de cicatriz, aos trancos e barrancos, né? Tendo vivido vidas espirituais, vidas cristãs até às vezes medíocres, mas vai chegar lá. Bem, introduzindo aqui então a nossa matéria. No anseio de cumprir a ordem de Jesus de evangelizar o mundo inteiro, os cristãos frequentemente falam sobre a salvação em suas conversas com os não crentes. Isso, às vezes, gera certa confusão, pois os incrédulos não entendem o que significa a afirmação de que o pecador precisa ser salvo. Por isso, é preciso que o discípulo de Jesus tenha em mente noções bem claras acerca da soteriologia bíblica, da doutrina bíblica da salvação, caso queira falar, não é isso? Está ao contrário. Caso queira falar de forma mais eficaz acerca das boas novas que deve proclamar. Concordo plenamente com essa introdução. Como você vai proclamar, como você vai compartilhar sobre alguma coisa que você não sabe, que você não domina, que você não entende? Aliás, meus irmãos, eu acredito que essa seja, além de outras, né, uma das razões porque algumas pessoas não evangelizam. Elas simplesmente não sabem o que falar. E muitos acabam repetindo chavões, como, por exemplo, quer aceitar Jesus? Você não vai encontrar essa pergunta na Bíblia. Interessante, né? Você não encontra essa pergunta na Bíblia. Ou aqueles chavões mais bonitinhos, né? Olha, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Vai evangelizar com essa frase feita lá na China. Vai evangelizar com essa frase feita lá no Irã. Como assim? Ele tem um plano maravilhoso para a minha vida? Porque se eu confessar Cristo, eu vou ser deserdado. É isso que acontece. Praticamente todo mundo muçulmano. Você se converte, você é expulso de casa com a roupa do corpo e perde absolutamente tudo. Você é deserdado pela família. Cadê o plano maravilhoso? A gente sabe, irmãos, que este plano maravilhoso é o plano do perdão, da redenção, do novo... Ok, é verdade. Do alívio que se tem quando a sua história é redimida. Tudo isso eu concordo, irmãos. Mas pregar o evangelho dessa maneira é pregar uma faceta única dele. Você está falando de uma parte, mas não está falando do todo, aonde essa pessoa terá necessidade de mudanças, de transformações na sua vida, que muitas vezes ela não está ciente, ela não pesou ainda o quanto o discipulado, né, seguir a Jesus pede de nós. Tim Keller tinha essa frase que seguir a Jesus não custa muito, custa tudo. E esse é parte do problema do evangelismo de hoje. Deixe de sofrer. Nessa façada, né, nessa pseudo-igreja que está aqui. Quem não quer um convite desse? Você está sofrendo, deixe de sofrer. Aí a pessoa está na cama de um hospital com câncer estágio 4, você diz, deixe de sofrer. Ótimo! Eu quero esse Jesus que vai me deixar sem sofrimento. Agora, toda pessoa que se converte na cama de hospital é curada? Não. Porque Deus não age de maneira no atacado para todo mundo. Então, o que a gente está vendo aqui, meus irmãos, em soteriologia, influencia o nosso evangelismo, influencia o nosso fraseado, influencia aquilo que a gente explica para as pessoas. E o que me chama mais a atenção é que o evangelismo bíblico, no Novo Testamento, é claro, ele começa com o quê? Qual é a palavra? Primeira vez que o evangelho é anunciado, irmãos, qual é a palavra que surge? Alguém lembra? João Batista. Arrependam-se ou arrependei-vos. Não é Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Arrependam-se. Israel, a gente está falando de João Batista pregando a judeus, né? A gente está vendo nos dias de Jesus o culminar do que você está ouvindo à noite em Isaías. A dureza de coração e o coração moco, como diz os nordestinos, né? O ouvido surdo, que está lá pregando em Isaías, tem o seu ápice nos dias de Jesus. Tanto que o próprio Jesus fala, eu falo em parábolas para que esse povo, ouvindo, não escute. Havia um endurecimento do coração deles que Deus estava ali carimbando para que continuasse. Bem, aí a gente vai tratar isso lá em escatologia, mas o ponto principal, irmãos, é que ainda assim a pregação era essa. Agora eu pergunto, o povo de hoje, nós somos tão melhores assim que o povo de Israel? Uma sociedade rebelde que tem excluído Deus constantemente. A semana, tem um grupo lá da rede social, alguém botou um quadrinho assim.
A Joquebede, pegando Moisés, né, no cestinho e tal, botando no rio e dizendo: meu filho, vou lhe colocar aqui para salvar a sua vida. No último quadrinho, e aí ele passando no rio Nilo, num monte de hipopótamo, um monte de jacaré. O quadrinho estava fazendo uma graça com que o fato dela coloca Moisés no rio para fugir da matança de Faraó, num rio que tem um dos animais mais perigosos, aliás, o animal mais perigoso da África, que é o hipopótamo. Muita gente não sabe, acha que é o leão, né? O leão é capaz de te ver assim, Agora, entra na água que tem hipopótamo. Dificilmente você sai. Ele não come, porque ele é vegetariano, né? Daquele tamanho, viu? Não adianta comer folha, porque... vegetariano. Mas ele esmaga os invasores do seu território, e o maior índice de morte na África de seres humanos é por hipopótamo. Bem, aí ela coloca lá, e o quadrinho tá fazendo graça com isso. Que não deixa de... legal, engraçado. Só que o que eu fiz? Eu falei que o quadrinho era engraçado, mas falei que, ainda assim, isso só afirma mais ainda a fé de Joquebede em saber que Deus ia preservá-lo, apesar dos perigos do Nilo e tal. Gente, comenta qualquer coisa sobre a fé judaico-cristã nas redes sociais, aí você vai ver como é que esse mundo gosta de Deus. É verdade, eu tive mais ok's, coraçõezinhos, do que tive risada, na proporção de 2 para 3. Cada 3, 2 eram gente que gostou do meu comentário e o pessoal fazendo piada. Mas os comentários, teve gente que passou o dia tentando me convencer que a Bíblia é falsa. Eu falei: gente, vocês têm essa necessidade. O pessoal posta aqui sobre as piores coisas e você deixa pra lá. Mas vai falar sobre a fé cristã. Irmãos, não se engane. Jesus, obviamente, não se enganou. Eles me odiaram e vão odiar você também. A igreja que tenta ser popular no mundo de hoje está andando na contramão do que Jesus disse que ia acontecer conosco, com a igreja e com a fé que ele veio trazer, ok? Ou seja, o evangelismo, irmãos, é um trabalho em campo minado. Aqui e acolá você vai encontrar uma pessoa mais aberta, provavelmente ela já está amaciada pelos problemas na sua vida, e os problemas da vida são uma ótima oportunidade de evangelismo, é verdade, enfermidade, problemas do casamento, problemas com filhos, problemas financeiros, desde que o evangelismo não prometa solução onde você não pode prometer solução. Já contei para os irmãos que eu recebi um casal lá, ela era minha cliente na época, pediu para conversar, porque soube que eu sou pastor, e aí veio com o marido. Tá, conversamos. 1 milhão de problemas. Ouvi 40 minutos, e aí falei assim: olha, eu não tenho uma solução fácil para vocês. O que vocês precisam é de transformação. É que você seja transformada, que você seja transformado. Preguei o evangelho, certo? Não voltaram mais. Por quê? Eles queriam algum tipo de curandeiro, certo? Algum profeta místico que dizia: eis que te digo, a partir de hoje, ajoelha aqui, se vocês quiserem crer de verdade, eu vou orar na cabeça de vocês e todos os seus problemas vão acabar. É o evangelho tabajara, né? Só que eu não posso oferecer isso, meus irmãos. Nós somos casados aqui, sabemos, não existe oração fácil que vai resolver os problemas de relacionamento, nem em casamento, nem em amizade, nem em nada. Tem que haver perdão, tem que haver comunicação, tem que haver mudança. E o maior aliado que eles podiam ter naquele momento era quem? Cristo. Transformando de dentro para fora. Mas eles não queriam. Inclusive, no meio do caminho, eles já falaram: já fomos um monte de igreja. Por quê? De novo. Eles iam lá, não recebiam o seu milagre e voltavam para casa. Então, evangelismo, irmãos, é uma coisa muito séria e soteriologia nos ensina bastante sobre como entender isso. Continuando o nosso segundo parágrafo. Basicamente, salvação, o livramento da punição eterna do pecado no momento em que se crê em Cristo, do poder escravizante do pecado na medida em que o cristão cresce em santidade e da presença maligna do pecado quando o homem redimido estiver, enfim, com o Senhor. É isso que é a salvação, irmão. São 3 estágios. Esse livramento só é obtido pela fé em Cristo como Filho de Deus, que morreu pelos pecados da humanidade, mas ressuscitou dentre os mortos para a justificação
de todo o que crê. Ah, pastor, mas vai ser básico assim? O senhor vai ficar aqui 10 domingos afirmando que salvação é só em Jesus? Ah, é? Bem, alguns meses atrás, eu tive o desprazer de ouvir um candidato ao ministério pastoral argumentar que, lá entre os povos isolados, indígenas, aborígenes, pouco importa, que não forem alcançados com o evangelho, abro aspas, Deus vai dar um jeito, fecho aspas. Camarada de 30 anos de igreja, candidato ao ministério pastoral. Como é que nós acabamos de ver no final do parágrafo? Esse livramento só é obtido pela fé em Cristo como Filho de Deus que morreu pelos pecados da humanidade. Nas palavras do apóstolo Pedro, não há salvação em nenhum outro nome. Então, as pessoas que estão isoladas, que nunca vão ter acesso ao evangelho, que já foram milhões e milhões ao longo da história da humanidade, meus irmãos, estão tão perdidas como o camarada que frequenta a nossa igreja todo domingo, ouve todo domingo e não se converte. Igualzinho. A única diferença é que esse aqui é mais responsável do que aquele lá, sobre a sua condenação. Mas ambos estão. Não tem plano B. Não tem alternativa. E como cristãos, irmãos, a gente precisa reafirmar isso o tempo todo. Alguém sabe quem é a Oprah, nos Estados Unidos? Aquela comunicadora, dona agora até de uma rede. Não, provavelmente a mulher negra mais famosa dos Estados Unidos. Pois é, ela levou um tempo atrás um camarada dessas igrejas aí, né, emergentes, que estão explodindo aí. Hillsong e Gateway, etc. Essas que estão bombando, como o pessoal fala. Meu amigo, quando ela falou sobre a salvação, se podia ser nessa ou naquele meio e tal, você pega um quiabo, você passa um óleo nele, bem escorregadio, mete no sabão, ainda é menos escorregadio que o camarada, porque ele não conseguia afirmar, diante de milhões que estavam ali, vindo ali, que sim, eles estão perdidos sem Cristo, que só há salvação em Jesus. Parece aquele camarada lá acho que ele é o professor Raimundo, né? O Orlando Lero. Por aqui, por ali, mas não responde objetivamente. Por quê, irmãos? Porque não é politicamente correto. Mas o evangelho não é politicamente correto. Muito pelo contrário. Ele é extremamente incômodo, porque ele afirma verdades absolutas. O Jesus bíblico afirma verdades absolutas. O texto que nós temos aí no final desse parágrafo, para lá de conhecido, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Um caminho, um alvo, um objetivo para a nossa fé e mais nada. Romanos 4:25. Ele, falando de Jesus, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então, nosso texto, meus irmãos, deixa claro, e talvez seja uma coisa que você luta, que você tem aquele teu primo, avô, mãe, não sei o quê, amor, que é uma pessoa fantástica, que é tão, nossa, é um anjo e tal. Eu entendo o que você quer dizer. Mas o que a gente não pode, meus irmãos, é criar a nossa doutrina com emoções no coração. Doutrina é feita com a mente, com lógica. É com o assim diz o Senhor. Quando as pessoas substituem, trocam e querem fazer doutrina com a mente, com emoções, acaba criando as coisas mais absurdas que a gente vê por aí. Só para encerrar, o David Platt tem esse vídeo por aí, em que perguntaram a ele o seguinte: mas e aquele homem inocente que mora lá na mata, não tem nem um radinho AM, acho que a AM nem existe mais, né? Não tem nem um radinho. Esse homem inocente, ele está perdido? O David Platt respondeu com tremenda sabedoria, meus irmãos. Não, tá salvo. O problema é que tal homem não existe.
Só existiu um homem inocente na história da humanidade. E a humanidade o crucificou. Esse é o ponto. Esse é o pulo do gato. Achar que a pessoa é inocente. Achar que a pessoa é inculpável. Você já conheceu alguém assim? Nem criança é assim. Tinha uma criança aqui umas semanas atrás que a mãe falou assim, não, ela estava bem assim no cabelo da irmãzinha. Olhando para a mãe. Vou dizer logo, depois do Petrônio perguntou. Foi a Adele. Quantos anos a Adele tem? 1 ano e 4 meses. A mãe, não, ele. Mãe não, era a irmã que estava do lado. Puxando o cabelo da maiorzinha lá da... É tanto filho que eu não confesso que já acompanho os nomes. Tá vendo, irmãos? Não tem. Pastor, mas você está dizendo que essa criança é pecadora? Sim. Filha de Eva. Como todos nós, Eva e Adão. Não tem para onde correr, meus irmãos. Não há tal pessoa inocente, ok? A salvação em sua plena consumação abrange a alma do crente que é levada ao céu quando chega a morte, e o seu corpo que será revestido de incorruptibilidade ao tempo da ressurreição ou do arrebatamento da igreja. Então, como que a salvação se conclui? Vamos para os nossos textos, Atos 7, 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. 2 Coríntios 5, 8. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Está falando agora desse momento onde, se morrermos nesse instante, a nossa alma, a nossa parte imaterial, imediatamente está com o Senhor e consciente, ok? Não existe sono da alma. Isso é viagem de Ellen White, tá? Não tem nada a ver com a Bíblia. Filipenses 1, 23. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então, Paulo dizia claramente que morrendo agora, e ele não morre nesta prisão de Filipenses, só na prisão do final da sua vida em 2 Timóteo, ele estaria imediatamente com o Senhor, ok? Mas ele mesmo disse que a ressurreição não era ainda agora. A ressurreição é na consumação dos tempos. Então, entre a nossa morte, irmãos, e a ressurreição, neste prazo, nossos entes queridos, que morreram em Cristo, é claro, já estão com ele, ok? Como é esta existência exatamente, nós não sabemos. O que se faz, o que eles passam tempo lá, o que, jogando bola? Não sei, não sei. A Bíblia se cala. A Bíblia diz claramente que eles estão com Cristo, e lá em Apocalipse a gente vê as almas dos mártires comunicando-se com o Senhor, pedindo justiça. Gente que está dormindo, como alguns afirmam, né? Não tem como se comunicar. Então é óbvio que a consciência, a ciência, a indústria estão fazendo alguma coisa. Talvez estão ajudando o Senhor na preparação da nossa morada eterna, não sei, brincadeira. 1 Coríntios capítulo 15, irmãos, para vermos isso, 51 a 55. Eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos. Dormir aqui é um eufemismo para morrer. Mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Então, Paulo, nesse capítulo magnífico de 1 Coríntios capítulo 15, irmãos, dá uma aula para quem precisa entender tudo o que é necessário sobre ressurreição. E para continuar, 2 Coríntios 5, sabemos que se for destruído a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos,
porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia ou como penhor, em outras traduções, certo? Do que está por vir. Então, a presença do Espírito hoje na nossa vida, irmãos, é a nossa garantia, nosso penhor, como quando se empenha uma joia na Caixa Econômica, né? É o nosso documento de posse, de confiança de que tudo que está escrito aqui realmente acontecerá conosco. E para terminar, 1 Tessalonicenses 4, pois, dado a ordem com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Uma coisa que eu quero destacar ainda, meus irmãos, voltando um pouquinho no parágrafo anterior, é as 3 etapas da salvação, e a gente também costuma chamar das 3 etapas da santificação. Se você reparar no primeiro parágrafo, ele vai falar que no momento da nossa conversão, a salvação tem o primeiro estágio, esse é estanque, esse é pontual, é uma vez só, ok? Onde nós somos livres da punição do pecado. Então, desculpe. Então, nosso escrito de dívida, nossa penhora de dívida, nossa promissória, como está lá em Colossenses, ela é rasgada. Ou, se você preferir a figura de Paulo, ela é cravada na cruz e Jesus disse no final do Calvário o quê? Está consumado, está pago, certo? Não tem minha obra, não tem a minha nada, tudo foi feito por ele, ok? Então isso é estanque. E aí ele continua dizendo que nós somos livres do poder escravizante do pecado. Como? Na medida em que o cristão cresce em santidade. Então, nós todos estamos nesse momento aqui, nesse processo, na segunda etapa da salvação. Estamos em um processo de crescimento que seria maravilhoso que fosse que nem plano de carreira, né? Passou tantos anos, é promovido, é incompetente, né? Tanto faz, mas não é assim não. Não tem fundo de galardão por tempo de salvação. Não é esse FGTS do crente? Não existe. Seria maravilhoso. Senhor, eu te servi durante 60 anos. Ele vai dizer assim, pô, não salvou nem 6 desses 60 aí, porque fez nada, esquentou o banco de igreja o tempo todo, não perdoava, não evangelizava, a oração era inexistente na sua vida, a Bíblia você nunca leu e não sabe nem achar livro. Então, que adianta? O tempo, irmãos, não é o fator aqui, certo? Mas o quanto crescemos no conhecimento do Senhor e, obviamente, transformação na nossa vida. Aí vem a terceira etapa da presença maligna do pecado, quando o homem redimido estiver em fim com o Senhor, que é essa última parte que nós lemos aqui agora. Então, finalmente, irmãos, nós não teremos mais a luta que está lá em Romanos capítulo 7. O mal que não quero, esse faço. Maldito homem que sou. Esse que Paulo chega à conclusão de andar suas lutas interiores, de como ele deseja agradar a Deus, mas ao mesmo tempo é puxado por um lado, com comprovação de que livre-arbítrio não existe, como falamos na doutrina anterior, né? Então, essa luta acaba. Não dá nem para a gente imaginar, irmãos, o que é uma existência sem pecado. É literalmente inimaginável. Mas com certeza é maravilhosa. E é isso que nos promete no final. Bem, neste capítulo, ou seja, nessa matéria aqui, irmão, nessa doutrina, serão brevemente expostos os diferentes aspectos que compõem a doutrina da salvação conforme apresentada na Bíblia. Antes de nos darmos a parada para o intervalo, irmãos, vamos começar a ver os documentos que eu falei e vamos começar lá atrás, pela Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Trata dessa doutrina de forma bastante abundante. Por exemplo, no capítulo 10, sobre o chamado eficaz. Alô? Aqui, acho que é o microfone. Capítulo 10, sobre o chamado eficaz. Aqueles a quem Deus predestinou para a vida, a ele apraz, em seu tempo, determinado e aceitável, chamar
Aumenta aí. Melhorou. Tava meio soltinho. Ai. Ok, vamos voltar. Aqueles a quem Deus predestinou para a vida, a ele apraz, em seu tempo determinado e aceitável, chamar eficazmente por sua palavra e espírito, do estado natural de pecado e morte, no qual eles estão por natureza, para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Isso ele faz, iluminando suas mentes de maneira espiritual e salvífica, para que entendam as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando suas vontades e, por sua onipotência, predispondo-os para o bem e atraindo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. No entanto, eles vêm a Cristo muito livremente, sendo por isso dispostos por sua graça. Então, nosso primeiro ponto aqui, meus irmãos, é sobre o chamado. Então, esse chamado não acontece sem a pregação do Evangelho. Ninguém acorda um belo dia e diz assim, eu acho que eu devo ser crente. Isso não existe. Do nada, do vácuo, não existe salvação. Ela sempre é uma resposta à pregação do Evangelho, ok? Que pode ser, às vezes, muito bem feita ou não, mas Deus, muitas vezes, graciosamente, usa as coisas mais variáveis. Eu tinha um irmão, creio que já é falecido, lá no Rio de Janeiro, na minha igreja de origem, que ele passava todo dia de ônibus e tinha uma pedreira ali perto a gente chama de Barreira do Vasco, né, onde fica o estádio de São Januário. Ali tem uma pedreira enorme assim, e pintaram lá, acho que hoje já ia ser cancelado, isso aí não ia poder fazer. A campanha dos batistas daquela época, só Jesus Cristo salva. Tem um pessoal aí que é dessa época aí, né? Só, né? Cédric e tal. Então, essa campanha, irmãos, ficou durante muitos anos. Só Jesus Cristo salva. Era camisa, tudo e tal. Então, pintaram lá 30 metros de tamanho, assim, uma coisa enorme, e ele passava todo dia. E aquilo, meus irmãos, era como uma goteira, sabe? E ele estava incomodado. Como assim só Jesus Cristo salva? A crente é metido, né? A crente se acha e tal. E aí Deus foi, moendo a resistência deles. Certo? Bem, a história é comprida, mas o ponto aqui é que muitas vezes Deus usa as coisas mais inusitadas para quebrar o coração da pessoa, mas precisa. Não há conversão no vácuo. Precisa ter uma mensagem a qual ela é respondida, ok? Nessa mensagem, irmãos, acontece o que está aqui. Eu gosto dessa parte que diz o seguinte, isto ele faz iluminando suas mentes de maneira espiritual e salvífica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, irmãos, mais lá para frente, quando a gente for falar sobre a ordem da salvação, a Ordo Salutis, certo? E isso é tema de debate há séculos e séculos e séculos, mas nós vamos apresentar algumas ideias, certo? E vou apresentar minha posição pessoal de como acontece a ordem da salvação. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Certo? O que acontece na vida da pessoa? É fé, arrependimento e fé, regeneração, arrependimento e fé, regeneração. Como que essa ordem funciona? E eu guarda essa palavra, como Deus ilumina a mente da pessoa quando ela está ouvindo o Evangelho, para que ela possa responder de maneira livre, ok? Número 2 do chamado eficaz. Este chamado eficaz é somente por livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem e nem de algum poder ou agência da criatura, sendo esta totalmente passiva nisso, estando morta em pecados e transgressões, até que, sendo vivificada e renovada pelo Espírito Santo, é feita capaz de corresponder a ela e a receber a graça oferecida e comunicada nela. Para isso, é necessário um poder que de modo nenhum é menor do que aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então, o que nosso ponto 2 do capítulo 10 está falando, irmãos? Que a salvação, nós já vimos esse termo, é monorgética, ou seja, ela é apenas a ação de Deus. Mono, única, né? E gética, ação. Então, só Deus age nisso. Por quê? Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos, escravos, essas são as expressões usadas pelo ser humano. Escravo não tem vontade, morto não tem ação. Então, como que a pessoa responde ao chamado? Lembra do iluminar? Deus age primeiro para que o homem possa
ter consciência do que está ouvindo, entendimento do que está ouvindo e possa responder. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes você prega o evangelho e é como se você estivesse falando literalmente com uma parede. A pessoa simplesmente não consegue entender nada do que você está falando, pelo menos não no sentido de que possa trazer mudança, decisão, transformação na vida da pessoa. E esse é outro motivo também, meus irmãos, que muitas vezes se confia demais em métodos. Bora fazer aqui uma dança profética, dança patética, e aí tal, vai atrair as pessoas. Bora fazer um malabares, vai ter um trapezista aqui, né, com um negócio escrevendo com fogo no céu, Jesus e tal. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o Espírito Santo não precisa de métodos mirabolantes para alcançar o coração do perdido. Contei para vocês já a história lá que eu tive na Praça da Sé em Campinas, né? Tivemos evangelismo ao ar livre, coisa que raramente se vê hoje em dia. E aí fomos conversar com o pessoal que assistiu a apresentação do evangelho. E aí eu conversei com esse jovem, repassei por aquilo que ele havia ouvido. E disse, olha, diante disso, você percebe o que está faltando na sua vida, você percebe o peso das suas lutas, dos seus pecados. Falei, você gostaria de entregar a sua vida hoje a Cristo como seu Senhor e Salvador? Ele falou para mim, sim. Acho que você não entendeu. Então deixa eu voltar do começo. Eu fui incrédulo. Porque eu nunca ouvi um sim tão fácil na minha vida. Acho que nem depois. Eu vi muita gente que passou por um monte de processo e aí finalmente a gente sentou para conversar, geralmente lá na minha varanda, e a pessoa se entrega a Cristo. Mas esse sim foi tão... Aí eu falei, mas sim, sim ou sim é... Eu pedi que ele me dissesse o que ele estava pensando. Ele falou assim, eu entendi. Por que eu não consigo dormir? Eu entendi por que eu não tenho paz. Um menino de 20 e poucos anos. Eu entendi por que eu não consigo me dar bem com os meus pais quando eu os amo tanto. Ele relacionou 4, 5, 6 seus pecados. A gente onde se fosse num divã de psicólogo, as suas lutas. Não, pecado. Ele se entregou a Cristo, fizemos uma ficha, um acompanhamento. Tinha um pastor da igreja local de Campinas. Eu espero no Senhor que ele esteja firme até hoje. Mas, irmãos, é simples assim. Crianças têm que entender o evangelho. Não pode ser complicado. Pode ser complexo. Teologia é para depois. Para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, nosso aprendizado. O evangelho é simples. Cristo morreu pelos meus pecados. Eu não tenho outra esperança de salvação a não ser Ele respondendo em arrependimento e fé. Mas se eu falar assim, pastor, as pessoas não vão querer. Vão sim. Quando elas forem iluminadas. É isso que dá, meus irmãos, quando a gente crê de verdade na palavra. A palavra diz isso. Deus age na vida das pessoas. Pega Atos 10, Pedro na casa de Cornélio. Olha que pregação simples. O que acontece? O Espírito Santo desceu sobre eles. Porque o que Deus faz, irmãos, independe da minha habilidade de retórica, minha habilidade de convencimento. Vamos dar nossa pausa, irmãos? Depois a gente volta e continua na Confissão de Fé Batista de Londres. Vamos lá? 5 minutinhos e a gente retorna. Ok, meus irmãos. Seguindo adiante aqui, nós ainda vamos continuar na Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Agora no capítulo 11, sobre a justificação. Aqueles a quem Deus chama eficazmente, Ele também livremente justifica. Então, o chamado é seguido da justificação. Não por meio da infusão de justiça neles, mas por perdoar os seus pecados e por considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente por causa de Cristo. Não lhes imputando como sua justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outra obediência evangélica, mas pela imputação da obediência ativa de Cristo a toda a lei e obediência passiva em sua morte ou por sua completa e única justiça pela fé. Fé esta que eles não têm em si mesmos,
pois ela é um dom de Deus. Então, o que o artigo 1 do capítulo 11 está dizendo, irmãos? Que a justificação não é por causa de nada que o ser humano apresente, nada que ele produza, nada que ele realize, nada que ele faça, certo? O que ele faz? O que Deus faz? É um ato de imputação. Então, veja bem, quando a gente fala que nós somos santos, nós somos justos, não é algo em nós, não é a nossa natureza santa ou a nossa natureza justa. Ela é uma roupa que é vestida em nós. Como diz a música do Stênio, né? Tirou-me as roupas e me deu roupas brancas como as suas. Então, a justiça é dele e é colocada sobre nós. Esse é o significado da palavra imputada ali, ok? E essa imputação é por dois modos. A obediência ativa de Cristo, onde ele fez o que deveria fazer, e a obediência passiva, onde ele se entregou por nós na sua morte. Essa justiça é colocada sobre nós. Agora, para pensar, irmãos. Quando o Senhor olha para este salão, nós sabemos quem nós somos. E apesar do nosso Deus saber quem nós somos, quando Ele olha para nós, Ele vê a Cristo. Então, quando eu chego diante dEle para orar, para pedir qualquer coisa, para me relacionar com Ele, eu vou, como diz meu avô, sempre terminava a oração quase sempre assim, pedimos não por nossos méritos, para pelos méritos de Cristo. É mais do que uma frase isso, irmão. Isso é uma verdade bíblica. Isso é uma verdade teológica que está incluída na justificação. Ok? Então, somos justos por causa da justiça dele. Artigo 3 do mesmo capítulo. Cristo, por sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são assim justificados e pelo sacrifício de si mesmo, no sangue da sua cruz, sujeitando-se no lugar deles à penalidade a eles devida, fez uma satisfação apropriada, real e plena à justiça de Deus em nome deles. No entanto, na medida em que ele foi dado pelo Pai para eles, e sua obediência e satisfação aceitos em seu lugar, e ambos livremente, não por qualquer coisa neles. Então, novamente, estão afirmando a mesma coisa, irmãos. Não há nenhum mérito, não há nenhum prêmio, nada, nem a nossa própria fé conta ou consta aqui na nossa lista de méritos. A justificação deles acontece apenas por livre graça, de forma que tanto a exata justiça quanto a rica graça de Deus são glorificados na justificação dos pecadores. Em outras palavras, irmãos, quem é o motivo principal da salvação? Quando a gente vê o mundo evangélico das últimas décadas, sempre é focado no homem, né? Jesus morreu por você. Não deixa de ser uma verdade. Mas a obra da redenção, a obra da salvação, irmãos, ele tem um objetivo primeiro, que, aliás, é o objetivo de toda a existência, de toda a realidade, que é a glória de Deus. Então, quando Cristo morreu, quando ele completou a obra na cruz, o primeiro objetivo, está em João capítulo 17, era glorificar ao Pai, completando a obra que ele recebeu. A nossa salvação, irmãos, ela está incluída nessa obra, mas não é o objetivo primeiro. O objetivo principal, primordial, primevo da vinda de Cristo é a glória de Deus. Tudo é para a glória dele. Tudo é para a exaltação do nosso Deus. E essa justiça que é colocada sobre nós comprova mais uma vez isso. Homens, mulheres que não mereciam, sendo feitos na mesma justiça que está sobre o Senhor Jesus. Não é pouca coisa, de maneira alguma. Artigo 5 do capítulo 11 sobre justificação. Deus continua a perdoar os pecados daqueles que são justificados. Embora eles nunca possam cair do estado de justificação, contudo, eles podem, por seus pecados, cair na desgraça paternal, no desagrado, paternal de Deus, e nesta condição, eles usualmente não têm a luz de sua face restaurada a eles, até que se humilhem, confessem os pecados, peçam perdão e renove sua fé e arrependimento. Esse artigo é extremamente importante, irmãos. O que os nossos antepassados batistas estavam assegurando que possamos entender aqui? A justificação, ele é um estado, certo? Porém, o pecado na minha vida, no meu dia a dia, na minha
nos relacionamentos, na minha mente, nas minhas ações, pouco importa, eles não passam desapercebidos, certo? Eles não têm poder para cancelar a minha justificação, mas eles interrompem, eles me colocam, eu gostei do termo ali, no desagrado paternal de Deus. Lembra da história do Rei Leão que eu contei na última aula? Não precisa nem ir lá no Rei Leão, vamos nós. Então você está lá em casa, né? E o filhinho, a filhinha faz uma malcriação, lhe desagrada, certo? O que você vira para a criança e fala? Você não é mais meu filho. Você faz isso? Só quiser traumatizar a criança, né? Mas você pode falar o quanto você quiser, mas não vai mudar. Então vamos lá. Está aqui o meu filho, o Genésio. E aí ele aprontou, vai dizer, a partir de hoje você não é mais meu filho. Aí ele, é? Aí, peraí, pai. Pega a gota de sangue, pega a gota de sangue dele, vai para o laboratório e traz o relatório. Viu? Continua seu filho. Não adianta. Não importa o que eu fale, a realidade da filiação, ela é incancelável. Agora, a criança aprontou, certo? Você está feliz com ela? Está contente com ela? Agora tá. Quando desobedece, não. Não dá vontade de estrangular só um pouquinho? Mas depois passa. Desagrado paternal. Causado pelo quê, meus irmãos? Pelo pecado. Por quanto tempo se continua entre eu e o meu Deus? Entre nós e o nosso Deus? Está lá. Até que se humilhem, confessem os pecados, peçam perdão e renovem sua fé e arrependimento. Então percebam, irmãos, esse é o grande problema de muito evangélico. Ele não consegue entender circunstância de posição. A nossa posição é de filhos, mas a circunstância relacional às vezes não está 100%. Agora, olha que interessante. Tem muito crente, meus irmãos, que vive em falência espiritual porque não tira tempo para fazer uma limpeza relacional com Deus. Essa é mais uma razão, irmãos, porque o nosso devocional, ou um hábito devocional, quer seja com 365 dias com Deus, pela Editora Peregrino, logo nas suas... O que importa qual seja o livro que você usa, ou você usa sua Bíblia, o tempo diário com Deus é extremamente importante, porque ele não é apenas leitura. A leitura anual da Bíblia, eu continuo defendendo que é importante para todo cristão, pelo menos uma vez por ano. Mas o tempo devocional, meus irmãos, é um tempo de análise, é um tempo de avaliação, é um tempo de DR com Deus, de discutir a relação. É um tempo que a gente tem que desligar, sabe? Do WhatsApp, desligar do e-mail, desligar das distrações e concentrar no que Deus está falando. Pastor, pega o nosso devocional, todo dia ali Deus vai apontar um problema na minha vida. Meu irmão, eu não diria todo dia não, mas eu vou chutar os 90%. Eu vou chutar os 365 não, mas 330 e tantos. Porque não precisa, amados. Realmente, diante do devocional de hoje, eu tenho que confessar aquele homicídio. Não precisa ser isso. Não precisa ser um negócio... Eu vou confessar aqui que eu desviei dinheiro lá da empresa. Não. Porque o objetivo de Deus, irmãos, é maior do que apenas as coisas superficiais da nossa vida. É aprofundar essa justificação posicional para que penetre, mude, transforme a nossa vida a cada dia nas coisas mais profundas e às vezes mais difíceis de largar, de abandonar. E por isso eu preciso desse tratamento diário com Deus para que assim eu consiga. Artigo 6º. A justificação dos crentes sob o Antigo Testamento era, em todos estes aspectos, uma e a mesma com a justificação dos crentes no Novo Testamento. Então, o que esse artigo 6 está dizendo, irmãos? Não existia justificação no Antigo Testamento porque matava cordeirinho. Certo? Já repetimos isso várias vezes, mas ainda tem crente, e eu cresci com crente que acreditava isso, que os irmãos, os santos do Antigo Testamento eram salvos porque matava cordeirinho.
Ok? Então vamos lá. A obediência à lei era mais do que apenas um ato exterior. Era uma manifestação de uma obediência interior. A obediência à lei, meus irmãos, ela era até flexível, negociável, se o seu coração estivesse no lugar correto. Exemplo, Davi comendo os pães da propiciação. Ele podia comer, irmãos? Davi era de que tribo? Judá. Tanto que Jesus é o leão da tribo de Judá. A musiquinha, né? Então ele era literalmente judeu. Ele não era levita. Ele não era sacerdote. Como é que ele estava comendo do pão da propiciação? Jesus usa este exemplo para mostrar que a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. Porque então você podia obedecer, deixar de obedecer de novo. O que Deus queria era o coração, e ele conhecia o coração de Davi. Ele sabia que ele não estava fazendo ali, meus irmãos, por desrespeito à lei, por descaso da lei, mas sim porque ele e seus soldados estavam fugindo de Saul e estavam com necessidade de se alimentar. O salvar a vida humana é mais importante do que manter os pães da propiciação ali, ok? Agora, pega Saul, todo errado, mais sujo que pau de galinheiro. Ele podia cumprir toda a lei, não adiantava nada. É isso que Isaías fala no texto que nós já passamos. Esse povo está longe de mim, eles me honram com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Os fariseus eram um exemplo disso, irmãos. Então, voltando, no Antigo Testamento, a salvação era da mesma maneira. Como Abraão, nem lei tinha, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado para justiça, justificação. Agora eu preciso sempre aproveitar, para que ninguém saia daqui entendendo errado ou entenda depois. Então, deixa eu entender, o pastor Jussi falou que eu posso fazer o que eu quiser, eu não falei nada disso. Uma pessoa verdadeiramente justificada, meus irmãos, ela compreende como agradar ao nosso Deus, ao seu Senhor, com o que é certo e com o que é errado. Ele sabe a diferença. Ele busca uma vida de obediência. Ele busca uma vida que agrade ao Senhor. Não combina um coração regenerado, um coração renascido, um coração novo, como a gente viu que inclusive removeu o coração de pedra e colocou um coração de carne, e que não se compraz em fazer aquilo que agrada a Deus. Fazemos todo o tempo? Infelizmente não. Mas ouvimos o Espírito Santo nos corrigindo e paulatinamente vamos mudando, enquanto crescemos em santidade e crescemos em maturidade. Ok? Capítulo 14, sobre a fé salvífica, ainda na Confissão de Fé de Londres. 1. A graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas é obra do Espírito de Cristo em seus corações, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, e por este também, e pela administração do batismo da ceia do Senhor, pela oração e por outros meios prescritos por Deus, é aumentada e fortalecida. Então vamos lá. Como eu falei, meus irmãos, nós somos mortos antes de Cristo, nossos delitos e pecados. Morto não tem ação nenhuma. Somos escravos. Escravo não tem liberdade. Então o que acontece, irmãos? Deus age no ser humano. Em Efésios capítulo 2, quando ele fala que a salvação não vem de nós, não vem pelas obras, mas é dom de Deus, dentro deste dom está o dom da fé. É Deus que age na nossa vida, aquela palavrazinha iluminação que a gente viu lá no começo, certo? Iluminando a nossa mente e possibilitando pela sua graça que possamos crer naquilo que estamos ouvindo. Aí vem a segunda parte, a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo, ou a palavra de Cristo, dependendo da tradução, certo? Então, de novo, meus irmãos, não há salvação sem pregação, não há edificação sem pregação. Esse é o motivo, meus irmãos, porque um culto cristão de verdade gira ao redor da palavra. Há 40, 50 anos, o inimigo teve uma
vitóriazinha no meio evangélico, onde ele inverteu a polaridade. Quem aqui já foi num culto de 50, 1 hora de louvor e 10, 15 minutos de palavra? Eu já fui. Um monte. E o pessoal sai de lá e diz, que culto, né? Que bênção. O que o pregador falou? Não sei, mas o culto foi uma bênção. Porque além de ser só 10, 15 minutinhos de palavra, é uma sopa rala, não tem substância, não teve verdadeiramente pregação. Então, irmãos, essa foi uma tremenda vitória. Porque nós estamos com 50 anos, isso aí é uma geração e meia de evangélicos analfabetos. Porque vieram frequentar igrejas, inclusive batistas, aonde a pregação é quase nula. Como os irmãos bem sabem, metade do nosso culto é separado para a pregação, o culto noturno. Nossa EBD, eu não cantei uma nota aqui, a não ser agora que eu cantei o Leão da Tribo de Judá, mas ensino. Aí você vai para a sua semana, você é desafiado a todo dia ter um tempo com Deus na palavra. Pronto. Você vai para o seu grupo de vida, gira ao redor de compartilhar do quê? Da palavra. Mesmo que possa começar com louvor, ter oração, o foco é a palavra. Com exceção, meus irmãos, da reunião de oração, onde o foco é oração, todas as nossas reuniões, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Quanto que Lutero orava por fé. Senhor, aumenta a minha fé, fortalece a minha fé, quero mais fé. Porque eles se consideravam crente bully, de pouca fé. Entendeu? Isso é velho. E aí, ele leu Romanos. O que Lutero fez, meus irmãos? Parou de orar pedindo fé e passou mais tempo lendo a palavra. Vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Ontem à noite eu estava, digamos assim, não no meu melhor humor, terminando algumas coisas, e aí eu comecei a ler esses textos que eu li para vocês agora, do segundo slide, terceiro slide. É impressionante o poder da palavra de Deus. Peso do meu coração foi embora. Ontem eu falei para um jovem na internet, tentando me dar aula do livro de Jonas. Aí eu falei assim, você fez uma ótima descrição de quem não entendeu quase nada. Eu disse para ele, se você não conhecer o autor primeiro, você não vai entender o que está aí. Você está lendo o livro de Jonas separado de toda a revelação. Então na cabeça dele, Deus é um Deus burro. Porque perdoa os assírios só para que logo depois eles possam fazer o que eles fazem com o povo de Deus. 100 anos depois. A pessoa não consegue, não tem, meus irmãos, sem o Espírito, não consegue enxergar a misericórdia de Deus diante do arrependimento humano. Ainda, e detalhe, 100 anos depois nem eram as mesmas pessoas. Eram outros assírios que fizeram. O que aqueles ali iam pegar? Não vou destruir vocês, porque no futuro seus descendentes vão... Isso acontece quando a pessoa não tem o Espírito e tenta ler as Escrituras e não entende absolutamente nada. Graças a Deus isso não acontece conosco. Olha como termina, meus irmãos, o nosso texto ali. Aí ele fala que pelo ministério da palavra, ele completa, mas também pelo batismo, ceia, oração, outros meios prescritos por Deus que a gente chama de meios de graça, certo? São meios pelo qual Deus colocou na vida do cristão que em praticá-los, não é misticismo, não é mágica, não é Harry Potter. Em praticar isso de maneira diligente e disciplinada na nossa vida, nós recebemos graça e essa graça se manifesta em fortalecimento da nossa fé. É o que diz o finalzinho. A nossa fé é aumentada e fortalecida. Então, meu irmão, minha irmã, certo? Seu devocional está largado, você não sabe nem onde está empoeirado, você se acha mais firme, mais capaz de levar a sua vida cristã a parte dos meios de graça do que a própria Bíblia diz que você é. Eu convivi numa família de avós cristãos, né? Então, nós netos íamos num determinado ponto com os meus avós para a igreja, eles são meus pais na fé, na verdade. Eu me lembro claramente, tem uma Bíblia aí, que eu só estou com meu celular, presta a Bíblia aqui, irmão. Me lembro claramente de um desses parentes, não pode ser tudo junto, fazer assim, ó. Isso é domingo de manhã, né?
Tinha com meu avô no fusquinha amarelo dele, orando para chegar inteiro. Meu avô era meio kamikaze, dirigindo, virava a curva sem dar sinal, fazia um monte de coisa assim. Mas antes de sair, eu via uma certa pessoa da minha família fazer assim, ó. Quantos crentes, irmãos, são assim? Spurgeon falava que na Bíblia de muitos cristãos há poeira suficiente para escrever condenação. Spurgeon era bem, né, na jugular, assim. Quantos cristãos são assim? Não, pastor, mas eu tô ansioso aí pelo novo devocional. Para quê? Para ficar na estante durante mais um ano só para você dizer que você comprou? Eu estou usando o devocional, meus irmãos, mas o que você tem feito para investir na sua vida em relação à palavra? Tem um jovem da nossa igreja, que eu não preciso nem mencionar o nome, mas eu tenho certeza que você vai acertar na sua mente, que ele está passando, desde que se converteu, pelo canal, nosso canal tem 1000 vídeos, 1000 e blau. Ele está passando por cada vídeo, de cada mensagem, ainda temos as conferências, de cada conferência, uma esponja. Eu tenho certeza que você sabe quem eu estou falando. Eu confesso que eu queria ter 30 como ele. Não tem para onde, meus irmãos. Se eu quero crescer... Aí como é que o diabo inventou nas últimas 4, 5 décadas? Vem aqui à frente, meus irmãos, no altar. Detalhe, não tem altar no Novo Testamento. Vem no altar porque eu vou fazer uma oração. Já contei para vocês que eu estava nesse evento, aí o pastor falou assim, quando o seu pastor levantar a mão, corre e coloca a sua cabeça embaixo. E se eu estiver pedindo táxi? De onde as pessoas tiram isso, meus irmãos? Crendice. A vida cristã é maratona, não é sprint de 100 metros. Eu gosto desses vídeos de transformação, você sabe? O camaradinha que era muito magro, ou era obeso e tal, aí tu mostra. Mas eu gosto daqueles que o cara diz, evolução em 3 anos. Esse cara pagou o preço. Foram 3 anos. Perdi 80 quilos, 3 anos que ele foi, pá, todos os anos. Aí tem aquele assim, evolução em 4 meses. Ah, isso aí foi espetado tudo quanto é jeito, né? Isso não existe. Simplesmente não existe. Mas esse o crente hoje, ele quer ser anabolizado. Ele quer mágica. Não tem, meus irmãos, é constância. É todo santo dia. É mortificação do pecado todo dia, é vida com Deus todo dia, é oração todo dia, onde todos nós falhamos muitas vezes. Vamos voltar para o projeto, vamos começar de novo. E vamos ter essa graça da fé na nossa vida sendo aumentada e fortalecida. Capítulo 15. Vê se a gente consegue terminar pelo menos a Confissão de Fé de Londres hoje. Capítulo 15, sobre o arrependimento para a vida e salvação. Artigo 2. Considerando que não há ninguém que faça o bem e não peque, e que o melhor dos homens, através do poder e sedução da corrupção que habita nele, com a prevalência das tentações, pode cair em grandes pecados e provocações, Deus tem, no pacto da graça, providenciado misericordiosamente que os crentes que assim pecaram e caíram, sejam renovados através do arrependimento para a salvação. E a gente podia colocar aqui, na verdade tem no documento inteiro, né? 1 de João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meus irmãos, não há pecado, a parte daquele que nós já conhecemos, que Deus não possa perdoar na nossa vida. Não há sentido de ficar levando durante a nossa semana pecado que aconteceu na segunda até o domingo, porque no domingo eu vou me consagrar e vou colocar lá no altar. Mas é outra história que eu nunca vi, inventaram por aí, não existe. Tá? O Espírito Santo trouxe convicção agora, é agora que eu peço perdão. É agora que eu peço ao Senhor, inclusive, a graça de arrepender-me de verdade e buscar mudar na minha vida, né? Não tente, faça. Assinado Yoda. Então, meus irmãos, a salvação não está em questão aqui. É a nossa
vida diária com Deus, que muitas vezes, repito, é desbotada, é sem graça, é preta e branca. Por quê? Porque em lugar de viver uma vida prazerosa, eu estou direto debaixo do desagrado paternal. Mas repare, irmãos, isso não é culpa de Deus. Isso não é responsabilidade dele, é minha. Ele me oferece todas as ferramentas, perdão, graça, fé, tudo. Eu prefiro ficar remoendo em banho-maria o meu pecado. E eu não preciso disso. Talvez essa palavra seja até oportuna, meu irmão, minha irmã, para você nessa manhã. Se você está, não literalmente, mas metaforicamente, vivendo um mundo de óculos escuros, porque você só vê, né, tudo pelos óculos do pecado, você não precisa. Você não é obrigado a fazer isso, e você não é vítima, é sua escolha. Você pode mudar. Através da graça de Deus, abandonar a parte do pecado que lhe pertence. Não, pastor, mas eu estou passando por essa crise por causa do... Não. Não vamos lá. Não, é porque o meu marido, minha esposa, o meu filho, o meu papagaio... Então, sabe o que meu cachorro fez hoje? Não importa. Essa não é a sua responsabilidade. A sua responsabilidade é como você responde a isso. Você está assim, não pelo que os outros fizeram, mas pela forma como você respondeu. Então, veja bem, ninguém está anulando o pecado dos outros. Eu estou focando você aonde você pode resolver. Certo? O que você pode resolver é o que está dentro do seu coração. Esse você tem controle, pela graça de Deus. O resto você não tem. É o famoso ditado que você não pode impedir que um passarinho faça caquinha na sua cabeça. Você pode impedir que ele faça um ninho. Fez caquinha, você não limpei, acabou, tal. Agora, ele veio, né, aí trouxe um galinho. Você vê aqueles vídeos acelerados de passarinho fazendo ninho? Coisa mais bonitinha, né? Não, mas é devagar, ele vai trazendo um fiapo, trazendo um galinho, trazendo até lixo que ele acha e tal. Aí vai deixando, daqui a pouco você está andando por aí com um ninho na cabeça que você não precisava, porque você não está lidando com o pecado no seu coração. Ok? Artigo 3, mesmo capítulo. Este arrependimento salvífico é uma graça evangélica. A ideia de graça evangélica, meus irmãos, é a graça do evangelho, tá? Então, está acostumado com a palavra evangélica, falar dos evangélicos, né, da igreja evangélica, mas a ideia aí é esse arrependimento salvífico, uma graça do evangelho, pelo qual uma pessoa, sendo pelo Espírito Santo feita sensível aos múltiplos males do seu pecado, pela fé em Cristo, humilha-se por aquele com a tristeza, por aquele pecado, né, com a tristeza segundo Deus, ódio ao pecado e autoaborrecimento, orando por perdão e pela força da graça, com um propósito e esforço por suprimentos do Espírito, para andar diante de Deus, agradando-lhe em todas as coisas. Então, a ideia desse capítulo, artigo 3, é como que a tristeza segundo Deus, que Paulo fala, vai produzir em nós a necessidade de mudança, de arrependimento, de buscar a mudança pelo poder do Espírito Santo. Artigo 4. Como o arrependimento deve continuar por todo o curso de nossas vidas, em consideração ao corpo da morte e as ações do mesmo, por isso é dever de todo homem arrepender-se de seus pecados particulares e conhecidos individualmente. Então, artigo 4, não tem para onde correr. No seu leito de morte você vai pecar. Sabe? Incrível uma coisa dessa, né? Não tem para onde correr, meus irmãos. Então, já que isso é uma realidade da existência humana, ainda que a existência humana renascida em Cristo, eu preciso ter o dever. Olha aí, é dever de todo homem. Então, às vezes a gente enxerga, irmãos, o perdão de Deus como um privilégio, certo? Ok, mas não usufruí-lo é um pecado. Porque é meu dever confessar os pecados, arrepender-me e abandoná-los, certo? Não é uma opção. Então, voltando para o que eu falei anteriormente, irmãos, você está aqui, né? Amargo, chateado, tal, com os outros, com o outro, com a outra, com um cachorro, com um papagaio, com o juiz do STF, não importa. Ponto é, você já se responsabilizou por você, por como você tem reagido ao meio ambiente e às pessoas ao seu redor?
Você tem procurado Deus para resolver a sua questão ou tem apenas empurrado com a barriga e aí vivido, de novo a expressão, debaixo do desagrado paternal? Esse é o nosso dever. Vamos até aqui, meus irmãos, hoje, porque senão a gente começa a confissão de New Hampshire, que é a próxima, e aí vai ficar pela metade, ok? Acho que deu por hoje. Bastante informação sobre a nossa salvação. Pastor, queria rever isso. É facílimo encontrar, e se quiser também eu tenho o PDF, a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689, para mim, um dos documentos batistas mais completos que existem, certo? Tenho algumas divergências de algumas questões, porque ela tem uma visão teológica mais aliancista ou federalista, mas no todo é um ótimo documento e vale a pena sim ler e conhecer. Para aprendizado, tanto que ele, nesse PDF, ele está em conjunto com o Catecismo Puritano de Charles Spurgeon, que obviamente é posterior, né? Mas está junto porque uma coisa completa a outra. Vamos colocar de pé, meus irmãos, e orar e encerrar por hoje. À noite estaremos aqui para louvar o nosso Deus. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, que mais uma vez vem nos confrontar, vem falar as nossas vidas, nos ensinar e principalmente dar fundamento, sustento para nós na nossa caminhada com o Senhor. Aprofunda, ó Deus, aquilo que ouvimos em nossas mentes e corações para que se torne algo prático, algo vivencial e que influencie o nosso dia a dia. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui em liberdade. Oramos por tantos milhões de irmãos que não usufruem da mesma liberdade e muitas vezes nem de um acesso a um ensino de qualidade, um ensino profundo, que tu possas olhar por tua igreja que assim está vivendo, que assim está passando. Dá-nos uma tarde de descanso, leva-nos em segurança, é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém.